Depois da nossa reunião de família, eu verifiquei minha conta. Ela estava zerada. Meu cunhado bufou. Nós precisávamos disso mais do que você. Tremendo, eu peguei minhas coisas e disse: então você não vai se importar com o que vem a seguir. Enquanto eles riam, um estrondo alto sacudiu a casa. A porta se abriu. E você está seriamente bravo com isso? André se encostou na geladeira, cerveja na mão, aquela metade presunçosa colada no rosto. Relaxa. Nós precisávamos disso mais do que você. Eu pisquei, meu polegar pairando, sobre o botão de atualizar no meu aplicativo bancário. Eu já tinha apertado 3 vezes. Ele ainda mostrava o mesmo número, 87. Isso não poderia estar certo. Ontem eu tinha mais de 14 mil. 14 mil. Você o quê? Minha voz falhou um pouco. Bianca, minha irmã, soltou uma risada do sofá. Ela parecia completamente despreocupada, pernas dobradas sob ela, bebendo vinho como se este fosse apenas mais um episódio de jogos em família. Ah, não seja tão dramático, ela disse. Não é como se tivéssemos roubado. Nós somos família. Você esvaziou minha conta. Não está zerada, é só... Vamos pagar de volta. André acrescentou com um encolher de ombros. Eventualmente. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu olhei para a mãe, sentada do outro lado do quarto com seu tricô. Ela nem olhou para cima. Mãe, eu disse mais alto. Você sabia sobre isso? Ela suspirou como se eu tivesse acabado de acusá-la de estragar o jantar. Querida, você é sempre tão sensível. Você tem um bom emprego, sem financiamentos, sem filhos. Você mora sozinho. Você está bem. Então isso justifica normal. Roubar de mim? Olha a sua linguagem, Rafael, meu pai murmurou sem levantar os olhos do telefone. Eu me virei para Bianca. Como você conseguiu acesso? Você deixou suas informações no computador da família. Ela disse, sem pedir desculpas. Talvez da próxima vez não faça login e vá embora. Honestamente, a culpa é sua, eu me contive. Meus dedos se fecharam em punhos. Minha respiração ficou superficial. Você está fazendo disso um problema maior do que precisa ser, André disse. Não é como se nós desperdiçássemos com bobagens. Nós pagamos aluguel, compramos mantimentos. Você sabe, para sobreviver. Você não perguntou. Nós não achamos que tínhamos que fazer, Bianca surtou. Você tem pago por coisas por anos. Qual é a diferença se vem através de você ou de você? Eu peguei minhas coisas lentamente. Ninguém se moveu. Ninguém se desculpou. Ninguém nem pareceu surpreso. Você já está indo embora? Mamãe perguntou. Sim, eu disse, fechando meu casaco. Mas não se preocupe, entrarei em contato. Não seja assim. Bianca revirou os olhos. Precisávamos mais disso do que você. Isso são apenas fatos. Alcancei a maçaneta. Parei. Então você não se importará com o que vem a seguir. Eles riram, mas lá fora algo já tinha começado. Você sempre ajudou. É para isso que você serve, certo? Ei, você está bem? Era minha prima Camila, me alcançando lá. Fora enquanto eu marchava para o meu carro, punhos cerrados e mandíbula travada. Não, eu murmurei abrindo a porta com um puxão. Ouvi o que Bianca disse. Ela acrescentou cuidadosamente. Isso não estava certo. Eu não respondi. Porque se eu falasse, eu gritaria. O problema é que essa não era a primeira vez. Em anos, eu era o responsável, o que tinha um emprego estável, o que não precisava de ajuda. Então, de alguma forma, essa carteira da família começou pequena. Bianca esqueceu de pagar a conta do telefone uma vez. Eu a cobri. Então, André perdeu o emprego e pediu emprestado algo para passar o mês. Depois, houve um presente de aniversário para a filha deles. Eu me ofereci para pagar, mas não paguei. Eles simplesmente presumiram que eu pagaria. E toda vez, eles faziam parecer que eu devia a eles. Você tem sorte, a mãe de Rafael diria, com a voz doce, mas afiada por baixo. Você não tem as lutas que sua irmã tem. Deus lhe deu facilidade para que você pudesse compartilhá-la. Família significa apoiar um ao outro. Papai falou mais de uma vez. Você não estaria aqui se não fosse por nós. Tradução. Nós lhe demos a vida. Agora nos dê seu salário. Eu nunca pedi nada. Nem quando fui demitido por 6 meses e vivi de arroz e ovos. Nem quando pulei férias por 3 anos seguidos só para reconstruir minhas economias.
Nem mesmo quando ajudei a pagar a dívida do cartão de crédito de Bianca e André, 2 anos atrás. Eles nunca me pagaram de volta. Eles nunca nem disseram obrigado. Você ainda vem para a reunião de família? Bianca perguntou na semana passada. Sim, eu respondi. Devo levar alguma coisa? A resposta dela veio rápido. Apenas traga você e seu cartão. Eu pensei que era uma piada. Agora eu sei que não foi. 2 dias depois do incidente, Bianca me ligou. Eu não atendi. Ela ligou de novo e de novo. Então, André mandou mensagem. Apenas ligue para ela, cara. Ela tá pirando. Eu finalmente atendi na 5ª tentativa. Rafael. Ela começou, sua voz baixa, trêmula. Nós temos um problema. Nós olhamos, não seja como que algo aconteceu. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. A companhia de energia veio hoje. Estamos atrasados na conta. Muito atrasados. E eles estão ameaçando cortá-la se não pagarmos até segunda-feira. Então ela fez uma pausa. Então, precisamos da sua ajuda. Eu ri. Um som curto e amargo. Você zerou minhas economias e agora está pedindo mais? Não foi só para nós, ela estalou. Usamos um pouco para ajudar mamãe e papai também. O carro do papai quebrou no mês passado, lembra? Não me contaram. Porque vocês sempre dizem não quando não é uma emergência. Bianca, eu disse, categoricamente. Isso não é apenas bagunça, é criminoso. Você está sendo dramático, é família. Você não me perguntou. Nós não achamos que você se importaria. Você sempre ajudou. É para isso que você serve. Aí mesmo. Era para isso que eu servia. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Fiquei acordado repassando cada momento dos últimos 5 anos. Os favores, as pequenas transferências, o jeito que a mamãe sempre dizia, você é o forte. O jeito que Bianca revirava os olhos, se eu hesitasse, por um segundo. Eles nunca me viram como um irmão, um filho, uma pessoa. Apenas um recurso. 3 dias depois, a mãe ligou. Precisamos conversar. Ela não perguntou como eu estava. Ela não perguntou sobre meu trabalho. Ela nem perguntou sobre o dinheiro desaparecido. Estamos planejando um jantar em família. Só nós. Venha hoje à noite. Meu estômago embrulhou. O que é isso, realmente? Rafael, ela disse a voz baixa, você causou muita tensão. Eu causei tensão, ainda assim uma parte de mim queria respostas. A outra parte queria ver se eles se incomodariam em fingir que estavam arrependidos por não terem feito isso. Quando cheguei, Bianca já estava lá, braços cruzados. André sentou ao lado dela, parecendo entediado. Mamãe estava na cozinha, pai folheando a correspondência, como se nada tivesse acontecido. Então Bianca começou quando me sentei. Vamos agir como adultos? Ou o quê? Eu disse. Você está pronta para confessar o roubo doloso? Ela zombou. Deus, você é tão exagerado. Não foi roubo. Era dinheiro da família. Você sempre ajuda. Nós precisávamos. André assentiu. Você pode dispensar. Então por que o drama? Eu não dei permissão. Você também não disse não, porque eu não sabia dos detalhes. Bianca murmurou. Eu me virei para a mãe. E você, apenas ok com isso? Ela desviou o olhar. Todos nós concordamos. Você sempre foi o único que poderia lidar com isso. Ninguém nem pensou em perguntar. Nós confiamos em você. Pai entrou. Na conversa, confiava em você para fazer o que é certo. Eu me levantei. E o que é certo? Deixar você roubar de mim enquanto sorri na minha cara? Pare de dizer roubar, Bianca gritou. Era pela família. Então você não se importará quando a família lidar com as consequências. O que isso significa? André estreitou os olhos. Eu não respondi. Ainda não. Você não pode chorar agora. Então eu entrei, todo mundo já estava lá. Mamãe estava arrumando a mesa, tilintando pratos mais alto do que o necessário. Pai sentou no sofá, trocando de canal como se fosse uma noite normal de quinta-feira. Bianca estava perto da janela, braços cruzados, mandíbula apertada. André estava sentado no final da mesa, como se estivesse prestes a assistir a um jogo e não enfrentar as consequências de drenar as economias de alguém. Bem, olha quem apareceu, Bianca disse, seca.
Eu deixei minha bolsa perto da porta, sem dizer uma palavra. Vamos acabar. Logo com isso, murmurei. Bem, André sorriu. Talvez possamos finalmente parar de fingir que você foi roubado. Eu fui roubado. Eu sentei. Essa era a fila. Mamãe pigarreou. Rafael, nós sabemos que você está chateado, mas você tem que entender. Nós estávamos lutando. Não tínhamos outras opções. Bianca e André, eles estavam se afogando. E você? Pai acrescentou. Sempre foi o estável. Sabíamos que podíamos contar com você. Você não perguntou, eu disse voz fria. Você pegou. Isso não é família, isso é roubo. Bianca revirou os olhos. Você está sendo tão dramático. Nós não gastamos em porcaria. Nós usamos onde importava. Não importa. Peguei minha bolsa, tirei uma planilha impressa e bati na mesa. 372 em maquiagem. 900 em comida para a viagem. 2.300 para pagar o empréstimo do seu carro, André. Não achou que eu chequei? André se inclinou para a frente, com o rosto escurecido. Você examinou nossas contas? Oh, eu fiz mais do que isso. Abri meu laptop. A tela acendeu com um detalhamento codificado por cores. Cada cobrança, cada transferência. Tudo rastreável. Eu compilei cada transação. Registrei um relatório de fraude. E adivinha o que me responderam? Os olhos de Bianca se arregalaram. Você não fez. Eu fiz. Você chamou a polícia? Ela gritou. Eu me virei para a mãe. Ainda acha que isso é só um negócio de família? Isso é loucura, pai surtou. Você quer colocar sua própria irmã na cadeia? Você se colocou lá. Então veio a batida. 3 batidas, pesadas e fortes, contra a porta. Bianca ficou pálida. André se levantou rápido demais. Mamãe engasgou e recuou. Pai congelou. Abra. Vai, uma voz gritou. Unidade de crimes financeiros. Toque, toque, toque. André se virou para mim, voz baixa. Rafael, me diga que você não está falando sério. Eu abri a porta. 3 agentes entraram em jaquetas marcadas com letras em negrito. Carregavam uma prancheta. O segundo, um tablet. O terceiro examinava a sala. Você é Rafael Almeida? Sim. Obrigado pela sua cooperação. Vamos cuidar disso a partir daqui. Mamãe cobriu a boca. Bianca caiu em uma cadeira como se suas pernas cedessem. André ficou lá despejando. Atingido, um dos agentes se virou para eles. Vocês estão listados como partes interessadas em um caso aberto de fraude financeira e roubo de identidade. Roubo de identidade? Mamãe chorou. Ele é nosso filho. O agente não piscou. Laços de família não tornam uma atividade ilegal, legal, senhora. Nós não roubamos nada, Bianca chorou. Nós tínhamos um direito. Ele sempre nos ajudou. O fato de você achar que tem direito ao dinheiro de alguém não o torna seu. Outro agente disse calmamente. Permaneçam sentados, por favor. Eu apenas fiquei para trás e observei. Pela primeira vez na minha vida, eles não falaram por cima de mim. Não zombaram de mim. Não riram. Mamãe se virou para mim, voz e olhos trêmulos, já se enchendo de lágrimas. Rafael, por favor. Não queríamos te machucar. Estávamos apenas desesperados. Você sempre foi o mais forte. Você é o único com quem podíamos contar. Olhei-a bem nos olhos. Você não pode chorar agora. Ela cobriu a boca e soluçou. Bianca tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. André parecia pronto para se ousar, mas sentou-se sob o olhar do agente. Você quer falar sobre o que é família? Eu disse, dando um passo à frente. É confiança. É respeito. É pedir, não presumir. Não roubar. Não rir enquanto você me sangra até secar. Eles não disseram nada. Peguei meus pertences e me virei para o agente principal. Estarei lá fora. Dessa vez eles não me pararam. Você está livre agora, Rafael. Não. Não volte. Eu saí de casa em silêncio. Ninguém me perseguiu. Ninguém chamou meu nome. Pela primeira vez não havia culpa, nenhum drama, nenhuma Bianca gritando atrás de mim com seu habitual "Como você pôde?". Apenas o ar frio da noite e o som de pneus estalando atrás de mim, enquanto os investigadores os escoltavam para fora, um por um. Eu não fiquei para assistir. Naquela noite, eu dirigi sem um destino, passando por cafeterias fechadas e postos de gasolina brilhantes, meu telefone vibrando sem parar no banco do passageiro.
Eu não atendi uma única ligação. Eu não queria ouvir desculpas em forma de desculpas. Até meia-noite eu acabei estacionado do lado de fora do único lugar que já pareceu um porto seguro, a antiga casa da minha avó. Ela tinha falecido alguns anos atrás, mas eu ainda tinha a chave. Ela costumava dizer: "Se eles se voltarem contra você, Rafael, você vem aqui. A porta sempre se abrirá para você." E naquela noite se abriu. Eu dormi por 11 horas seguidas, sem mensagens, sem culpa, sem tensão pressionando meu peito, como sempre acontecia quando eu ficava perto da minha família. Quando acordei, fiz café em uma caneca lascada e fiquei na janela observando o sol rastejar sobre a cerca que ela costumava usar para o jardim nos fundos. Pela primeira vez em anos eu senti que podia respirar. Mas o silêncio não durou. A primeira mensagem chegou naquela tarde do pai. "Isso foi longe demais. Você humilhou a família inteira. O que aconteceu com a lealdade?" Eu não respondi. Então, Bianca mandou mensagem: "Espero que você esteja feliz. Eles estão congelando minhas contas. André está sendo investigado no trabalho. Você arruinou nossas vidas por causa de alguns pagamentos, algumas tentativas, dezenas de milhares de reais. Tenta 5 anos de sacrifício silencioso." Então, veio uma mensagem de voz da mãe, sua voz suave falhando. "Você não precisava fazer desse jeito. Nós poderíamos ter lidado com isso como uma família. Rafael, querido, por favor. Eles ameaçam acusações. Eles disseram que poderíamos perder a casa." Eu repeti aquela fala na minha cabeça. Eles poderiam perder a casa. E, de repente, eu não estava bravo. Eu não estava vingativo. Eu simplesmente não me importava. Porque eu já tinha perdido uma casa anos atrás, quando eles decidiram que eu valia mais como uma conta bancária do que como um filho. 2 dias se passaram. Então uma mensagem apareceu de alguém que eu não esperava: meu irmão. Não éramos próximos, talvez dissemos 5 palavras um ao outro em aniversários. Mas a mensagem dele era simples: "Só para você saber, Bianca está tentando jogar a culpa em você. Diz que você sabia e aprovou as transferências de dinheiro. Há um advogado envolvido. Tome cuidado." Eu quase ri. Até agora, mesmo com tudo desmoronando, ela ainda estava tentando dar a volta. Naquela noite, liguei para meu advogado. Enviei tudo. Eu disse: "Não estamos apenas apresentando queixa. Eu quero uma ordem de restrição também." Mas nem todas as mensagens eram hostis. Uma semana depois, eu recebi um e-mail curto da Camila, irmã do André. "Rafael, eu sei que não nos falamos há anos, mas eu só queria dizer que você estava certo. Sobre tudo isso. Sobre como eles te tratam. Sobre o quão tóxico isso se tornou. Eu costumava pensar que você era apenas frio. Agora, eu acho que você era corajoso." Eu olhei para a mensagem dela por um longo tempo. Corajoso. Ninguém na minha família nunca tinha usado essa palavra comigo. Uma manhã, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Eu quase recusei, mas algo me disse para atender. "Rafael?" A voz era rouca e fraca. Era a Bianca. Eu não disse nada. Ela continuou falando. "Olha, eu sei que eu errei, ok? Eu fui longe demais. Eu não pensei que seria. Assim, as contas foram suspensas. A mãe não para de chorar. O pai nem fala comigo. E você?" Ela hesitou. "Você sempre teve o poder de estragar tudo. E você finalmente fez." Eu não falei por um momento. Então eu disse categoricamente: "Eu não estraguei nada. Eu apenas parei de deixar você passar por cima de mim." Silêncio. "Então você pode parar com isso agora? Retire as acusações, por favor. Eu farei qualquer coisa. Apenas faça isso parar." Eu quase senti algo. Quase. Mas então me lembrei do que ela disse na noite da reunião. "Nós precisávamos disso mais do que você." Eu sorri amargamente. "Não," eu disse. "Você fez essa bagunça. Você vive nela." E eu desliguei. Naquela noite eu preparei meu jantar em paz. Toquei meu álbum favorito da faculdade. Sentei na varanda com uma caneca de café e observei o mundo passar. E pela primeira vez desde que eu era adolescente, ninguém me pediu dinheiro. Ninguém me fez sentir culpado. Ninguém me fez sentir que eu só tinha valor se eu estivesse dando algo. Eu não era mais a carteira deles. Eu era apenas eu. E isso era o suficiente.
Eu não sou seu banco. Eu não sou seu plano B, eu terminei. É estranho como a paz é silenciosa. Ninguém te diz isso. Você imagina que vai parecer fogos de artifício, ou música alta, ou alguma grande celebração. Mas, para mim, paz soou como ninguém me pedindo dinheiro, ninguém me chamando de egoísta, ninguém mandando mensagens longas. Já que você é o único que está bem, só silêncio. Glorioso silêncio, ininterrupto. 3 meses se passaram desde a noite em que explodi tudo. 3 meses desde que a investigação começou. Desde que minha família me olhou em choque, enquanto os agentes entravam pela porta da frente e a realidade finalmente bateu. Por anos de ilusão, eles dizem que você não pode escolher sua família. Talvez isso seja verdade. Mas você pode escolher o quanto de si mesmo está disposto a perder tentando mantê-los felizes. E eu estava cansado de perder. O impacto veio rápido. Bianca e André tentaram controlar os danos. Primeiro, um advogado enviou um e-mail para meu advogado, se oferecendo para resolver a situação em particular. Sem desculpas, sem assumir responsabilidade, apenas controle de danos. Eu disse ao meu advogado, deixe queimar. Uma semana depois, minha mãe enviou uma carta de 10 páginas. Sua caligrafia ainda era limpa, mas trêmula. Em partes, ela escreveu sobre como as coisas aconteceram, como nunca quiseram me machucar, como esperava que eu pudesse ver o quadro geral. Nós apenas presumimos que você sempre estaria lá, ela escreveu. É o que os bons filhos fazem. Essa frase ficou comigo, porque dizia tudo. Não nós estávamos errados. Não, você não merecia isso. Apenas você deveria ficar quieto e continuar dando. Eu não respondi. Eu não liguei. E pela primeira vez na minha vida, eu não me senti culpado por isso. Eu me mudei para um novo apartamento, em outro estado. Não mais visitas acidentais de parentes. Não mais visita surpresa da Bianca. Eu até mudei meu número. Meu chefe percebeu o quão focado eu estava e me ofereceu uma promoção. Eu aceitei. É engraçado o quanto você tem um desempenho melhor no trabalho quando não está secretamente fazendo malabarismos com as prestações do carro da sua irmã e as contas de serviços públicos atrasadas da sua mãe nos bastidores. Eu durmo melhor agora. Como melhor. Respiro melhor. Porque não estou mais carregando 4 pessoas nas costas que se recusam a dizer obrigado. Então, uma manhã, apareceu uma carta sem endereço de retorno. Dentro, havia um cheque de 1.200 e uma nota escrita à mão. Deixei para ele. Você estava certo. Eu estava com medo. Mas observar o que você fez me deu coragem para ir embora também. Isso é por tudo que você pagou. Ellie, o tablet, o aluguel, as roupas. Eu sei que André nunca te agradeceu, mas eu sou grata por você ter sido o exemplo que eu precisava. Camila. Eu li 2 vezes. Então eu chorei, não de tristeza, não de dor, mas porque, pela primeira vez, alguém naquela família me viu. Não como uma carteira, não como um bode expiatório, mas como uma pessoa. As pessoas me perguntam às vezes se eu me arrependo, e a resposta é simples: não. Eu me arrependo de esperar tanto tempo. Eu me arrependo de cada noite sem dormir, cada férias canceladas, cada orçamento apertado que eu vivi, enquanto eles jantavam fora, faziam compras e postavam sobre a família grata no Instagram. Eu me arrependo da maneira como me fiz pequeno para que eles pudessem se sentir grandes. Eu me arrependo de todas as vezes que fiquei em silêncio, quando eu deveria ter dito, você está cruzando uma linha. Mas me arrepender de ter me levantado, de ter queimado tudo, nunca. Minha terapeuta uma vez me perguntou, por que você demorou? Tanto para dizer não, e eu respondi, porque eu achava que dizer não significava que eu não os amava. Ela assentiu e disse, dizer não é como você ensina as pessoas a te amarem de volta. Eu nunca esqueci isso. Alguns dias atrás encontrei alguém do ensino médio. Ela disse, ei, eu vi o que aconteceu com sua família. Isso é loucura. Eu esperei julgamento, ou pena, mas em vez disso ela sorriu e acrescentou, bom para você. A maioria das pessoas nunca sai. Eu agradeci. Então fui embora me sentindo um pouco mais alto. Bianca e André ainda estão sob investigação. A última vez que eu vi, ele perdeu o emprego.
A conta bancária dela foi congelada. Minha mãe está tentando financiar a casa e meu pai aparentemente está culpando influências externas por destruir a família. Eles ainda não entenderam. Eu não destruí nada. Eu simplesmente parei de fingir que as peças ainda estavam inteiras. Às vezes, eu tenho flashbacks daquela noite, à mesa. Bianca rindo enquanto eu verificava minha conta. André sorrindo como se fosse uma piada. Minha mãe ignorando tudo, dizendo: "Você não precisa desse dinheiro. E agora? Agora eles sabem a verdade. O dinheiro não era apenas dinheiro, era minha vida, meu tempo, minha saúde, meus limites. E eles os cruzaram por anos como se não significassem nada. Agora, eles pagam o preço. Eu não comemoro a queda deles, mas eu me celebro por sobreviver, por ter ido embora, por não ter voltado, mesmo quando o silêncio parecia solitário, mesmo quando a culpa sussurrava em meu ouvido, como costumava fazer, porque esse silêncio é liberdade. Então, se você está lendo isso, e você foi o forte, o responsável, o bom filho, ou boa filha, que é esperado para pagar e nunca dizer uma palavra, deixe-me dizer o que eu queria que alguém tivesse me dito. Você não tem que se incendiar para manter os outros aquecidos. Você tem permissão para parar. Você tem permissão para ir embora. E quando você faz, você não perde uma família. Você se encontra. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Rafael, teria denunciado sua família ou buscado outra solução? E o que você acha que foi mais chocante nessa história? A traição da família ou a reação deles quando enfrentaram as consequências? Escreve. Aqui nos comentários eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. E se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.